A partir do momento que você prescreve uma conduta, não quer dizer que o tratamento está finalizado. Existe a parte do cliente que ele tem que fazer, mas existe muito do seu poder de persuasão, do seu poder de convencimento para que aquilo de fato seja seguido. Então, dentro de um conceito de uma clínica de sucesso, a gente precisa que os nossos clientes tenham adesão às nossas recomendações, senão ele não vai ter resultado, logo ele não vai indicar, logo você não vai ter retorno. Então, dentro desse contexto, a gente precisa desenvolver habilidades, conhecimentos e habilidades, e consequentemente ações, que podem fazer com que nosso cliente tenha uma certa adesão maior às nossas recomendações, não é isso? Exatamente. O que a literatura evidencia é que essa taxa de adesão é baixíssima, né, cara? Sim, sim. Se a gente for pegar hoje, enfim, eu já vi alguns dados, mas pode trazer para a gente um pouco desses dados? Taxa de adesão. Hoje, por exemplo, o médico chega, passa uma certa prescrição, uma certa recomendação médica com uma receita de algum remédio, alguma coisa. O quanto que de fato esse cliente tem de segmento, de adesão? Cara, assim, alguns estudos fora do Brasil, né, a gente tem uma média de 30%. Depende também se é mudança de estilo de vida ou se é prescrição medicamentosa. Uhum. O paciente, ele tende a seguir mais prescrições medicamentosas, né? Sim. Porque ele acredita mais no efeito do remédio. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, isso cai mais ainda. Então tem estudos de 10%, tem estudos de... enfim, mas a média é de 30%. 10 pacientes que você trata, que você... prescreve uma recomendação de estilo de vida, só 1 a 3 pacientes de fato fazem. Exatamente. Então, 7 a 8 até 9 pacientes de um conjunto de 10 não seguem. Exatamente. Saúde requer mudança de estilo de vida. Uhum. Então, para o médico que quer ter esse posicionamento de falar de saúde, ele obrigatoriamente tem que estudar, tem que aprender e tem que aplicar habilidade de comunicação, de persuasão, de negociação, de pactuação com o paciente dele, com o cliente dele. Então, mas vamos lá, como que a gente pode fazer isso? Tá, então como é que a gente pode aumentar a adesão à terapia, né, dos nossos pacientes? Primeira coisa, lembrando do que a gente já falou antes, né? A primeira coisa que a gente tem que focar sempre é em criar um vínculo, que é o que, traduzindo, a gente vai estar sempre linkando uma coisa com a outra aqui, né? O vínculo é o relacionamento, que tu tanto fala, né? Criar relacionamento é criar um vínculo com o paciente, né? Criar conexão, enfim. Então, hoje a gente vai falar sobre plano de cuidados. Como dentro da tua consulta tu pode organizar, quais são as técnicas, quais são as ferramentas que tu pode utilizar para aumentar a adesão à terapia. Mas para chegar lá na parte de tratamento, antes tu tem que fazer uma série de outras coisas, né? Que dentro do método dos 4 passos da consulta que eu desenvolvi, o plano de cuidados é o último. Então, para você chegar lá no final, no plano de cuidados, você primeiro tem que passar para as outras etapas. Então, criar o vínculo, criar o relacionamento, criar a conexão por exemplo, escutando o paciente. Depois você tem que saber como explorar a doença que o paciente está trazendo, o problema, explorar o paciente, fazer uma medicina, um atendimento centrado na pessoa, explorar os contextos dele, que isso é o segundo passo. O terceiro passo é saber informar, aí você faz uma hipótese diagnóstica, 1 ou 2, ou quantas você achar, né? E aí você tem que saber como informar isso para ele, e aí só depois que você informa, você vai para a parte de tratamento,